Amém, pastor. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Eu agradeço a oportunidade, né? Que a Ione me chamou, o pastor me chamou. Eu agradeço em nome de Jesus a oportunidade. Eu sou da igreja batista, ali no Santa Rita, Batista do Cenáculo. Eu sou pastora auxiliar lá. E eu já, como diz o pastor, já fui pastora de uma igreja também, lá na minha cidade, onde eu morava anteriormente. E agora, tem 5 anos que nós estamos aqui em Governador Valadares. Então, gente, Deus me deu uma palavra, né, para falar com a igreja. Primeiramente, Deus fala com a gente, né, para depois falar com a igreja, né? E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, Escola Bíblica Dominical, né, pastor? Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E, indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estampou o fluxo de seu sangue. E disse-lhe Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostando-se ante ele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, da casa de Jairo, né, gente? Dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis-me aqui, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, a Tua palavra, Deus. Usa-me conforme o Teu querer e a Tua vontade, ó Deus. Esconde-me, Deus, debaixo, ó Deus, a Tua potente mão e usa-me conforme o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vocês devem estar assim, mas são duas histórias diferentes e semelhantes ao mesmo tempo. E me chamaram para pregar para as mulheres, mas aqui também está cheio de homens. E eu pensei, culto de domingo à noite vai ter homens também, então tem que pregar para todos, né? Lógico que temos que dar uma pincelada melhor para as mulheres, né? Porque ontem foi o dia, né, das mulheres. E nós, mulheres, né, somos tidos como o sexo frágil, né? Mas que de frágil nada temos, né? Somos fortes em Cristo Jesus. Quando nós temos a nossa identidade em Cristo, nós sabemos verdadeiramente quem somos e da nossa capacidade, né, através da potente mão do Senhor. E aqui vem falar de uma mulher. Primeiramente, eu vou falar desta mulher do fluxo de sangue.
Com essas duas histórias bem conhecidas, nós aprendemos algumas coisas, que para alcançarmos um milagre, que para alcançarmos aquilo que nós desejamos e precisamos, às vezes, urgente, é necessário algumas coisas. E aqui nós aprendemos o que é ter fé, o que é perseverar. Aqui nós aprendemos a ousadia. Aqui nós aprendemos ter atitude, porque nós somos cristãos, acredito que todos que aqui estão são cristãos, e todos nós, às vezes, passamos por adversidades, passamos por dias difíceis, passamos por tribulações, e às vezes nós não entendemos o porquê nós estamos passando certas situações. E por que nós somos servos do Senhor, e que nós, às vezes, vivemos, problemas na saúde, problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas financeiros, e tantos outros problemas de saúde mental, de saúde física, E às vezes nós não entendemos, e às vezes nós não compreendemos, e nem sabemos esperar o tempo do Senhor. Ou então alguns, como dizem, tem uns que só pensam assim, não, nós temos que aceitar tudo que está acontecendo, que tudo é vontade do Senhor. Amém. A soberania do Senhor nós não podemos questionar. Deus é soberano. E Ele pode todas as coisas. Mas de Gênesis a Apocalipse, a gente vê os servos do Senhor clamando e buscando a presença dEle. Clamando e buscando por milagre. E quando me pediram para trazer uma palavra, Deus só me disse assim, só vinha uma palavra na minha frente, que eu até falei com o pastor essa semana. Deus ainda realiza milagres. Deus ainda faz milagre nos nossos meios. Basta crermos. E aqui a gente vê duas histórias de milagre. Duas histórias que era praticamente impossível. A filha de Jairo já estava praticamente morta. Tanto no Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, fala. Em um dos evangelhos já chega e fala assim que ela já estava morta. No outro fala assim que ela já estava quase morta, estava moribunda. E aí eu disse para vocês que existem alguns critérios para que nós possamos receber um milagre. E quais são esses? Primeiramente, nós precisamos reconhecer que somente Deus é capaz de fazer um milagre na nossa vida. Precisamos reconhecer que somente Ele pode, no tempo dEle, na hora dEle, e como Ele quiser fazer. E se Ele quiser fazer. Mas a palavra do Senhor diz também que o Senhor tem prazer em ouvir as nossas orações, em nos atender também. Mas Ele faz conforme a vontade dEle. A segunda coisa, para que nós possamos chegar ao Senhor, nós precisamos ter um coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor de jeito nenhum rejeitará. Está lá em Salmos. O Senhor não rejeitará. E esse coração desta mulher estava contrito e quebrantado. Você já imaginou, mulheres? 12 anos tendo hemorragia? A gente fica 7 dias, quase morre. Imagine 12 anos. Os homens têm um cortado no dedo aí, quase morre às vezes. Fica aí, nem pode lavar as mãos, nem mexer. Os homens, eles são, assim, são muito fortes. Mas em relação a machucado, não sei se são todos, gente? Quando eles adoecem, meu Deus, Então, assim, imagina 12 anos passando por uma enfermidade. E assim, naquela época não tinha como haver curas, porque praticamente a medicina era quase escassa, e Lucas era um médico, Então, o que tinha que fazer? Só precisava mesmo da intervenção do Senhor. E aquela mulher já tinha gastado tudo que ela tinha para ser curada, e não foi. Mas aí, com certeza, aquela mulher já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ela ouviu aquele barulho todo, ela pensou, eu vou lá. Porque naquela época, gente, mulher não podia nem chegar perto desses homens assim. Principalmente homens de Deus.
As mulheres eram, né? Antigamente era tipo assim, mulheres ficavam de um lado, os homens do outro, né? Não tinha essa homogeneidade aí toda, não. Então, ela pensou com ela: olha a fé desta mulher. Se eu apenas tocar. Essa mulher, primeiramente, ela teve fé. Quem tem fé agrada ao Senhor. Quem tem fé chama a atenção do Senhor. Porque é impossível agradar o Senhor sem fé. E essa mulher teve fé. Essa mulher teve fé. Essa mulher teve ousadia. Imagina naquela época. Ela teve uma atitude. E muitas das vezes nós, como os cristãos, nós às vezes nos deixamos paralisar pela situação. Nós simplesmente conformamos. Fazer o quê, né? Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema com o filho ou com o marido. Na hora que ele quiser, ele vai. As coisas vão acontecer. Mas as coisas não são assim. Nós somos mulheres, mulheres guerreiras, mulheres chamadas para fazer a diferença no nosso meio. E naquela época as mulheres já faziam a diferença no meio delas. Olha lá, a mãe de Moisés, Joquebede. Olha que mulher extraordinária. Naquela época, aquele povo escravizado por mais de 400 anos ali. E a ordem era para matar todos os meninos homens, como diz o outro. Não tinha como. E aquela mulher simplesmente teve uma atitude, teve uma ideia diferente. Ela foi ousada em pegar o próprio filho dela, colocar num cesto e vigiar lá a filha do faraó. E falou, aquela mulher lá não vai ter coragem de matar, né? Então, olha o que ela fez. E com isso, as ideias dela, o próprio Deus, eu creio que brotou no coração dela, colocou no coração dela isso. Porque nada é dado ao homem se não vier de Deus. E ali, Moisés foi salvo. E ali depois, Moisés, anos depois, Moisés foi levantado para libertar o povo da escravidão. Olha que atitude, que uma atitude nossa pode mudar a situação da nossa casa. Uma atitude nossa pode mudar a nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade. Nós podemos e temos a autoridade que vem do céu para fazer algo em prol dos nossos e da igreja de Cristo. E os homens? Os homens é comprado esse homem aqui, que a filha estava enferma. A filha estava praticamente morta. Olha que homem ousado. Porque esse homem, com certeza, era judeu. Ele era um príncipe da sinagoga. O povo era inimigo de Cristo. O próprio povo de Deus estava perseguindo Cristo. Mas esse homem rompeu com tudo. Ele não quis nem saber. Porque em prol da família dele, ele foi lá e rompeu com aquilo que ele talvez até foi criado a vida toda e acreditava. Ele falou, não, eu preciso de um milagre na minha casa. E eu fiquei sabendo que esse Jesus aí, ele faz milagres. Então, ele só tinha uma filha, era filha única. Esse homem também, ele se posicionou como um varão, como um homem de autoridade na casa dele. E Deus hoje chama os homens para verdadeiramente exercer essa autoridade na casa deles, como sacerdote da casa deles. Como sacerdote da casa de vocês. Esse homem foi atrás de Cristo, ele se prostrou. Em Mateus fala assim que ele adorou ao Senhor. Que é a segunda condição para alcançar o milagre. Esse homem se prostrou, esse homem teve a fé também, com certeza. Porque para ele se prostrar e adorar, ele tinha que acreditar que Jesus Cristo podia fazer um milagre. Porque para a medicina também já não tinha mais jeito.
para a medicina ali daquela época, aquela criança, a Bíblia não diz qual a enfermidade que era, mas, quer dizer, já estava praticamente morta. A solução para aquele homem era Cristo. E ele deixou a mulher lá, com certeza, uma filha lá, morta praticamente, e ele foi atrás de algo para a casa dele. O que você, homem, e o que você, mulher, hoje, está precisando para a sua casa? Para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa? O que você hoje precisa se posicionar com fé, com ousadia, com atitude diante do Senhor, para que a sua história e da sua casa possa ser mudada? Porque exemplos nós temos. Porque às vezes, nós esperamos a atitude do marido. E o marido, às vezes, ainda não tem a visão que às vezes nós temos. Às vezes o marido está esperando a atitude da mulher. Mas a mulher também, às vezes, ainda não tem aquela visão, né, que precisava ter. Às vezes está também prostrada, porque a luta, às vezes, é muito grande na nossa casa. E aí nós precisamos, aquele que está um pouquinho mais forte, precisa se levantar, precisa se erguer, com fé, com ousadia, com atitude, e nos prostrar diante do Senhor, para clamar por milagres, em uma era tecnológica, em uma era que nós somos do fast food, em uma era que nós não queremos tudo assim, no estralar de dedos. Nós não temos paciência para esperar mais nada. Nós somos impacientes até se o culto demorar 5 minutinhos a mais. Mas nós ficamos ali no celular, rodando para lá e para cá, rodando para lá e para cá, o dia inteiro, às vezes, quando estamos em casa, né? Porque a maioria, todo mundo trabalha, lógico. Mas a folga que temos, estamos ali, às vezes, no celular. E, às vezes, não damos atenção para o esposo, para a esposa, para os filhos. E, às vezes, a situação em casa está ruim, a situação, às vezes, no trabalho está ruim, a situação vai ficando cada dia mais difícil, insuportável, e a gente não se posiciona. E, às vezes, a gente começa a murmurar, como o povo começou a murmurar no deserto. Era uma caminhada de 11 dias, virou quantos anos? O povo ficou 40 anos no deserto. E, às vezes, nós estamos assim. Nessa era que nós acreditamos que a ciência se multiplicou, a tecnologia multiplicou. Então, nós, às vezes, simplesmente pegamos essa palavra aqui, precisamos muito de um milagre, mas a gente, às vezes, lê só como uma história. E a gente não toma posse, que a palavra do Senhor, ela é viva. Tudo que você pedir, tudo que você clamar, tudo que nós pedirmos ao Senhor, tudo que nós clamarmos ao Senhor, se nós tivermos fé, o Senhor fará. Eu sou um milagre. Eu vivo de milagres. E eu creio em milagres. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu creio que o Deus que eu sirvo e que você serve, Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar os decretos que a medicina, um diagnóstico que foi te dado. O Senhor pode fazer se Ele quiser. Mas não tem mais jeito, Marciane. Não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Não tinha jeito também para aquele povo lá que estava escravo. Mas Joquebede deu um jeitinho de salvar o filho dela. E Deus usou o filho dela. Aquela mulher do fluxo de sangue não tinha jeito para ela. Mas ela deu um jeitinho de tocar na orla do manto do Senhor. E ela tocou diferente. Porque dele saiu virtude. Nós precisamos aprender a tocar no Senhor, para alcançarmos o que nós precisamos. Nós precisamos de um reavivamento. Nós precisamos que o Senhor nos reavive todos os dias. Porque o que nós temos vivido é os últimos dias da igreja aqui nessa terra. Achará, pois, o Senhor fé quando Ele voltar?
Ou será que nós estaremos só acreditando na medicina e na tecnologia? Não que não devemos acreditar. Porque se a medicina sabe alguma coisa, se o cientista sabe alguma coisa, se eles descobrem alguma cura para alguma coisa, é dada pelo Senhor, pela misericórdia dele sobre as nossas vidas. Porque nada é dado ao homem se não vier do Senhor. Os dons que você tem, que às vezes você não está usando, foi o Senhor que te deu. E o Senhor precisa que você use para abençoar outros. O Senhor precisa de operários para a messe dele. O Senhor precisa da nossa contribuição para que o Evangelho continue sendo pregado nessa terra. Precisamos ensinar as pessoas que Deus ainda realiza milagres. Às vezes é um milagre de um filho na faculdade que a gente não tem condições de pagar. Mas Deus faz milagre. Ah, Marciane, mas tem que estudar muito e as vagas são poucas. Esforça-te. E o resto deixa com o Senhor. Aprenda a tocar na orla do manto do Senhor diferente. Tenha fé. Pratique a sua fé. Pratique a atitude. E aprenda a orar. Oração, gente, é orar, mas ação. É o quê? Nós temos que orar com fervor, orar com fé, mas também ter atitude. Atitude de nos prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu já não consigo mais. Eu preciso da intervenção do Senhor. E eu creio que, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar o meu filho. Eu creio, se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar o meu casamento. Eu creio, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar a minha enfermidade. Eu creio, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a frieza que está dentro do meu coração. Eu creio, se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar ânimo, força e coragem para continuar perseverando e seguindo o Senhor nos teus caminhos. Nós precisamos aprender a nos posicionar diante do Senhor como este homem fez e como estas mulheres da Bíblia fizeram. Esther, gente, naquela época, para chegar diante do rei, só podia chegar se o rei se chamar. Mas se Esther se calasse, todo o povo dela iria perecer. Todo o povo dela ia ser morto. Mas aí Esther fez o quê? Esther não foi colocada ali naquele local, na casa do rei, como rainha. Ela não foi colocada ali simplesmente para ficar vivendo nos seus deleites. Ela tinha um propósito. Deus tinha um propósito com a vida dela. Porque Deus sabia das ciladas que o inimigo estava armando quando o povo judeu, quando o povo hebreu. E aquela mulher, ela se posicionou também com fé, ousadia e atitudes. Aquela mulher orou, jejuou e colocou o povo para orar e jejuar por ela. E ela tomou a atitude de diante do rei, mesmo sabendo que ela poderia ser morta. Mas ela alcançou graça diante dos olhos daquele rei. E ela pôde conseguir mudar a história do povo dela. Olha a Ana, humilhada porque não podia ter filhos. Aquela mulher, olha como aquela mulher se posicionou diante do Senhor. Quando ela clamava e orava e buscava a presença do Senhor, ela estava embriagada no Espírito Santo. E ela foi tida pelo sacerdote como ela estava bêbada. Mas ela nem tinha bebido. Ela estava buscando a face do Senhor, a presença do Senhor. Ela estava mudando a história dela. Porque quem pode abrir a madre somente é o Senhor. Hoje nós temos aí, inseminações e tudo mais, mas só vai dar certo se o Senhor estiver à frente. Porque o homem só faz aquilo que Deus permite. Deus é soberano. A autoridade é toda dele. Só Ele realiza esses milagres. E aquela mulher mudou a história dela. Aquela mulher foi mãe. E aí foi mãe de quem? De Samuel.
de um homem que foi juiz em Israel. Olha que bem, que bênção. Que dizer de Maria? Pensa bem naquela época que a mulher podia ter sido apedrejada, morta. Porque naquela época a mulher não podia engravidar, não podia, né, se deitar com outro homem sem ser casada. E ela aparece grávida. Estava prometida de José. Olha para você ver. Que mulher de fé. E aí ela aceitou o propósito dela. Ela aceitou aquilo que Deus tinha para a vida dela. Veio ao mundo e ele veio para mudar a minha e a sua história. E enquanto Jesus andou ali, naqueles 33 anos dele, o ministério dele foi de 30 aos 33 anos, Jesus realizou milagres, porque o povo é incrédulo, porque o povo só cria se visse milagres. E mesmo assim, ele foi morto, mas ele precisava de cumprir aquilo que ele veio cumprir aqui nessa terra. Ele precisava de morrer para que nós tenhamos vida e vida eterna. Achei lindo o versículo, é o meu versículo, né? O Senhor, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Todo aquele que nele crê não pereça, mas ele vai ter vida eterna. Então, Cristo veio para mudar a nossa história, mas uma mulher precisou de dizer sim. Então, olha a responsabilidade de você, mulher, olha a minha responsabilidade como mulher, na minha casa, no meu trabalho, na comunidade qual eu faço parte, da igreja qual eu faço parte. Olha a nossa responsabilidade com nós e com quem faz parte do nosso dia a dia. Quando eu falo que a minha vida é um milagre, é porque verdadeiramente eu vivo de milagres. Se eu contar os milagres que o Senhor fez na minha vida, eu vou ficar dias contando, porque são tantos. Porque a gente precisa aprender a ver Deus em cada detalhe da nossa vida. E se nós ficarmos olhando para esse mundo aí fora, ficarmos olhando para as coisas exteriores, a gente não vai ver quão grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. E quão grandes coisas, às vezes Ele não tem feito, porque nós não estamos permitindo. Porque nós não estamos clamando, buscando Ele, verdadeiramente com fé. Nós não estamos tendo atitudes de cristãos. Nós simplesmente estamos vivendo, como diz aquela música lá, deixa a vida me levar, né? Estamos vivendo assim. E Deus ainda realiza milagres. E Deus quer fazer milagres na sua vida. Nós precisamos de ser uma igreja avivada. Nós precisamos, igreja avivada, não é aquela que pula, grita. Não, gente. É aquela que tem a presença do Senhor. É aquela que louva e adora ao Senhor. É aquela que crê incondicionalmente. Quando aquele homem estava indo com Jesus, para que Jesus pudesse curar a filha dele, apareceu pessoas no meio do caminho, querendo fazer ele desistir. Quando nós, às vezes, estamos firmes ali, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor em um propósito, vai aparecer pessoas no seu caminho dizendo, desiste disso, chega. Não tem jeito para esse não. Ele não tem jeito. Não tem solução para esse seu problema. Não tem solução para a sua vida. Não tem solução para o seu filho, para a sua filha. Mas Jesus disse, não tem mais. Crê somente. O nosso papel é só crer. É crer. Precisamos crer que Ele ainda realiza milagres. Que Ele ainda pode mudar a história da nossa vida.
Quando nós aceitamos Cristo como o único Senhor e Salvador, a nossa vida é transformada. Nós nascemos de novo, quem verdadeiramente converteu e entendeu o Evangelho. Mas não significa que a nossa caminhada será 1000 flores e maravilhas, não. As lutas vão continuar, porque esse corpo é perecível. Nós ainda não fomos transformados. Então, nós precisamos continuar perseverando. Assim como este homem, esse centurião, Jairo, ele perseverou ali. Imagine, ele desesperado que a filha estava morrendo em casa e Jesus parando no meio do caminho perguntando quem tocou nele. E ele, se fosse a gente, falava assim, meu Deus do céu, deixa isso para lá, não tem problema quem tocou, não, vamos embora. Anda rápido aí, vamos embora, minha filha está morrendo. A gente anda assim, né, no desespero, né? Porque eu sou aquela ligada no 220, gente. Né, pastor? Meu marido que o diga. Eu sou ligada no 220. Então, assim, às vezes a gente é desse jeito. Ou às vezes somos aquele que fazemos o outro desanimar, ou às vezes somos aquele que simplesmente olhamos para as circunstâncias e nos deixamos paralisar. Mas esse texto vem nos ensinar a prosseguir, a ter fé, a ter ousadia, a ter atitude de mulheres de Deus, de mulher de oração, de um homem de fé, de um homem de oração. Nós precisamos de continuar orando, clamando, tendo fé e buscando a presença do Senhor para que os nossos dias sejam diferentes, para que as pessoas lá no mundo vejam um povo diferente e tenha desejo de estar perto de nós, tenha desejo de vir para a igreja ao qual nós pertencemos. Poxa, esse povo é diferente. Nossa, a gente vê que a mulher passando tanta dificuldade, tanta tribulação, essa mulher continua rindo, alegre, essa mulher continua buscando, a mulher não murmura, porque essa mulher aqui não estava murmurando. 12 anos, e ela não estava murmurando. A murmuração, a reclamação atrai coisas ruins. Impede de nós enxergarmos as bênçãos do Senhor que já alcançamos. Impede-nos de receber aquilo que Deus tem para nós. E nós precisamos de ter um linguajar diferente. Um linguajar de fé. Que crer contra qualquer situação, não importa. Nem como diz Abacuque, não importa, mesmo se a figueira não floresça, eu vou continuar adorando ao Senhor, eu vou continuar me alegrando na presença do Senhor. Mesmo que eu ainda não recebi o meu milagre, mesmo que ainda a situação na minha casa, na minha vida não foi mudada, eu vou continuar prosseguindo, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar tendo fé, orando e tendo a atitude que eu preciso ter como servo e serva do Senhor. Hoje meu filho faz 19 anos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando eu tinha 7 anos de casada, quase 7 anos de casada, o médico disse assim que eu não poderia ter filhos. Aí eu virei para o médico e falei assim, se depender de mim, você nunca vai receber um centavo meu, porque eu não vou fazer inseminação, eu não vou fazer nada. Se Deus quiser me dar, Deus vai me dar. Se não quiser me dar, amém também. Gente, não que eu não creio na inseminação, acredito que, né, quem quer, quem gosta, ok, tudo bem, não condeno ninguém que faz, mas essa sou eu. E aí, tudo bem. Deus me envia a minha primeira filha. Eu fiquei assim, eu descobri que já tinha quase 3 meses. Porque como eu tinha um ciclo irregular, então, para mim, eu estava com problema no estômago. Fui até no gastro. Cheguei lá, como ele era muito meu amigo, pedi um monte de exame, o que deu? Mariane, que vai fazer 24 anos, para a glória de Deus. E aí, meu Gabrielzinho, 5 anos depois, veio meu Gabriel. Uma profeta virou para mim e falou assim, Deus manda te dizer que vai te dar um filho varão, e ele vai vir para a transformação da sua casa. Meu marido não era convertido ainda na época.
Virei para ela e falei assim, Deus me livre, nunca mais eu quero ter filho na vida, um só está ótimo. Falei, eu sou bem assim mesmo, gente. Foi desse jeito que eu falei na época. Aí ela virou para mim e falou assim, eu falei assim, aí depois eu falei assim, Senhor, me perdoa. Se for do Senhor, amém, mas se não for, né, amém. E esqueci aquilo. Engravidei do Gabriel, tomando anticoncepcional, porque aí eu falei assim, agora que eu vou tomar remédio mesmo, né? Agora que eu vou tomar remédio mesmo. Mas Deus, nada pode frustrar os planos dele. Ele é soberano. Ele detém todo o poder nas mãos dele. E aí eu engravidei de Gabriel. E com 30 semanas, minha placenta estava como se fosse de 42 semanas. Meu filho podia morrer a qualquer momento. E aí foi só o Senhor nos acuda, né? Não podia fazer nada, e eu não sei ficar quieta. E aí foi muito difícil. E o médico falou assim, olha... na época eu morava em Belo Horizonte, nenhuma das gravidezes que eu conheço, que teve esse problema que você tem, está com ele, chegou a 34 semanas. Mas se chegar a 34 semanas, a gente leva para incubador e tal, a gente, não preocupe, vai dar certo. E aí eu fiquei apavorada, aquele negócio, falei, Senhor, o Senhor falou que ia me dar um filho, ia ser diferente, mas o Senhor não é meu filho, não, tem misericórdia. Igual que o Senhor me deu, agora não, Senhor. Né? E aquilo eu clamava, eu orava, eu buscava. E aí Gabriel nasceu com 37 semanas, pulmão não estava formado, e foi para a incubadora, e para o oxigênio, né? E eu, assim, cheguei no quarto, cadê Gabriel? E eu já sabia que alguma coisa já tinha acontecido. E meu marido não falava nada, não teve coragem de me falar, e minha mãe também não, e eu vi aqueles burburinhos, eu falei, pai amado, alguma coisa aconteceu com meu filho. E ali, naquela cama de cesárea, eu... clamei, eu orei, eu peguei o telefone, eu liguei para todas as minhas amigas que eu conhecia de oração e falava, ora, porque Deus falou que ia me dar um filho. Então, eu não aceito uma situação dessa, eu não me conformo com isso. Deus há de fazer um milagre na vida do meu filho, porque eu creio em milagres, porque os meus filhos são milagres. E ali nós clamamos, e eu orei, Marciane, calma, Marciane, você acabou de ganhar neném, fica tranquila. E eu, como você fica tranquila? Confio se eu na UTI, não tem como, né, gente? Quando o Gabriel nasceu 5h53 da tarde, no outro dia, 5h30 da manhã, eu estava tentando levantar da cama para ir parar lá na UTI onde ele estava. E aí eu tonteei, minha mãe, minha filha, pelo amor de Deus. E eu falei, mãe, eu preciso ver meu filho, eu preciso ver meu filho. Aí, com muito custo, eu fui. Cheguei lá, pedi para entrar, me deixou. Cheguei lá, meu filho estava quase morrendo, porque estava dando NAN para ele. E minha filha foi alérgica a NAN. E eu pensei, Gabriel também deve que... Na hora veio no meu coração, ele também é alérgico. O menino roxou todinho. Aí a médica estava lá, a médica ficou doidinha. Aí eu falei assim, não dá mais não, que deve ser alérgico com a irmã dele. E aí... para a glória de Deus. A moça falou assim, mas eu tenho que dar alguma coisa para ele. Eu falei assim, não, deixa eu tentar amamentar ele. Ela falou assim, minha filha, olha como é que ele está cheio de aparelho. Como que você vai amamentar esse menino? Eu falei, por favor, pode trazer do jeito que está de aparelho. Deus vai fazer milagre. Eles riram de mim. Eles riram de mim. A mulher falou assim, não tem jeito. E eu sou muito teimosa. Quando eu quero alguma coisa, minha filha, mas ninguém me para. E aquilo eu teimei com aquela médica falou assim, então tira ele do jeito que está ali, então, com esse monte de aparelhinho, e põe lá para ver se esse menino vai mamar. Não vai mamar, não. A mulher ficou nervosa comigo. Aí juntou aquele monte de médico ao meu redor. Eu coloquei o Gabriel para amamentar, e Gabriel mamou 40 minutos. Como eles não sabem. Como eles não sabem, mas eu sei. Deus realiza milagres. Deus faz milagres. E ali, eles não tiraram os negócios do menino, os trem lá do menino, não quiseram tirar de jeito nenhum, porque que não existia. Porque o pulmão, tinha lá todas as radiografias do pulmão do menino, sem informar. E aí virou para mim e falou assim, agora a senhora pode subir para o seu quarto? E que daqui a pouco, quando daqui 3 horas, a gente chama a senhora de novo. Pegou o Gabriel, levou para fazer todos os exames de novo. Quando fizeram novos exames, Gabriel não tinha mais nada. O pulmão dele estava formadinho para a glória de Deus. Aleluia. Deus faz milagres. A gente só precisa ter uma atitude de fé. A gente só precisa crer. Precisamos de ir aos médicos? Sim, precisamos. Precisamos tomar remédio? Sim, precisamos. Porque aquele remédio ali foi Deus que deu sabedoria aos homens para criar.
Aquelas incubadoras, se não fosse meu filho tinha morrido. Mas também precisamos ter atitude. Senhor, dá sabedoria a esse médico, para que possa tratar meu filho corretamente. Senhor, dá sabedoria, para que eu possa tratar o meu esposo e a minha esposa da forma correta. Precisamos ter atitude. Precisamos usar a nossa fé. O Senhor nos convida hoje a mudar a nossa história, através da nossa fé, através de atos de atitude. Se precisar fazer campanha de oração e clamar ao Senhor, acordar às 3 da manhã, vai ser... Estou ali pronta para isso. Precisar de... Às vezes não tem ninguém ali, às vezes o paciente me deixa na mão, eu venho cá, eu dobro meu joelho aqui, eu oro, clamo ao Senhor, oro por vocês. Eu falo assim que eu me sinto dessa igreja, né, pastor? Clamo por cada um de vocês, clamo para quem está adorando, louvando. Nós precisamos ter atitude. Aonde Deus te plantou, é para você fazer a diferença. Nós precisamos de usar a nossa fé, usar as armas que temos para alcançarmos aquilo que nós precisamos e queremos. E a palavra de Deus diz assim, quando nós trabalhamos para o reino de Deus, o Senhor trabalha para nós. Enquanto a gente está cuidando da obra dele, Deus está cuidando. Nossos. Deus está cuidando daquilo que a gente tanto precisa. Eu não sei o que você precisa hoje. Talvez você não precise de nada. Mas talvez você conheça alguém que precise. E talvez você seja aquela pessoa que vai ajudar aquele outro. Nós só precisamos de nos posicionar como homens e mulheres de Deus. E nós, mulheres, de Gênesis a Apocalipse, as mulheres fizeram diferença no tempo delas. E nós? O que nós estamos fazendo no nosso tempo? Será que nós ficamos só no WhatsApp, Instagram, Facebook, rodando para baixo e para cima? Nós ficamos só murmurando e reclamando uns dos outros? Precisamos de ter atitudes de cristãos verdadeiros. Precisamos continuar clamando para que nós sejamos um povo transformado, um povo avivado, um povo que as manifestações do Senhor sejam sobre as nossas vidas. O Senhor nos ensina aqui com essas parábolas. Este homem foi um homem que se prostrou diante do Senhor Jesus. Foi um homem que buscou. Esta mulher foi uma mulher de fé, que fez algo diferente para o tempo dela. Todas as mulheres que são citadas na Bíblia fizeram algo diferente na geração delas. Que nós também possamos fazer algo diferente para a nossa geração, para a nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso marido, para os nossos netos que virão, ou que já tem, para a nossa igreja, para o nosso país. Todos nós podemos fazer algo diferente, para alcançarmos aquilo que nós precisamos. Amém, igreja?